Muito boa noite a todos. Boa noite aos internautas que vão nos assistir em outros momentos pelo YouTube do Centro. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, especialmente com o meu querido amigo Zé Amaral. E vamos lá tentar estudar juntos e levar um pouco da doutrina espírita para as mentes e corações de todos aqui hoje. Nós vamos começar com a seguinte pergunta: como se explica a influência dos espíritos nas decisões humanas sem violar o livre-arbítrio? Pergunta boa, né? Quando nós fomos criados por Deus, iguais, simples, sem conhecimento, logo que a gente é criado, a gente ganha a liberdade de escolha. O nosso livre-arbítrio é a nossa escolha. Com ele nós ganhamos a responsabilidade pelas nossas decisões, né? Os espíritos, eles nos influenciam, mas eles não determinam o que a gente vai fazer. A escolha sempre vai ser nossa. Inspiração de ideias, sentimentos, pensamentos. Obrigado. Mas a influência, ela é deixada a decisão para nós. Os espíritos não determinam o que nós vamos fazer. Isso seria violação do livre-arbítrio. E aproveitando, eu queria falar já desses desafios da vida, né, da escolha da vida, de coisas que no dia a dia a gente às vezes não pensa, não raciocina, enfim. Eu estava estudando hoje uma questão e me chamou muita atenção o desafio da nossa vida, intuído ou não por algum espírito. E achei muito interessante a comparação que eu vi da nossa vida com uma floresta. Nós temos uma floresta de desafios na vida. E uma palavra que uma colega minha gostava muito, que é cipoal. Você lembra do cipoal? Um cipoal de desafios. Mas aí me veio na cabeça, e eu estudando isso e ouvindo, que o GPS para a nossa vida ele existe. A gente tem o cipoal de desafios, a gente tem uma floresta de desafios, muitos chamam de problemas. Eu aprendi com o Sérgio que realmente se chamar de desafios é mais fácil de você superar, né? E só que nós temos um GPS. Esse GPS é a doutrina espírita. Como é que esse GPS funciona? Você está na sua vida caminhando, de repente a moça do GPS fala assim: daqui a 200 metros vira à direita. Aí eu sigo reto. Daí a pouco o GPS recalculando a rota. E fala comigo: em 400 metros faça a volta e vira à direita. Eu sigo. Nós não seguimos o nosso GPS muitas vezes. A gente não segue aquilo que seria o de bom para nós, o que seria intuitivo, o que seria para o nosso progresso, para a nossa evolução. É muito interessante isso que eu vi, que eu escutei hoje, porque às vezes a solução das coisas está na nossa frente, às vezes o caminho está na nossa frente, o GPS está indicando o caminho, e a gente não vai, a gente não segue aquele caminho. E esses espíritos, eles nos intuem, a gente que às vezes não consegue escutar ou entender a sutileza, às vezes, de um pensamento, de um sentimento, eu tive uma intuição. Eu acho que aqui, quando a gente é muito intuído, nós somos muito intuídos, para que as palavras soem certas, para que elas cheguem no coração de vocês, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão em sofrimento, e principalmente no caso dessa pergunta, para a gente ajustar o GPS. Se a gente conseguir ter essa intuição e conseguir captar o que muitas vezes é no sentido até de um sentimento no coração, a gente sabe, nós sabemos a hora que aquela coisa não está batendo. Muitas vezes tem uma coisa errada, alguma coisa não está certa. E só para fechar, os animais, que eu tenho uma pergunta sobre eles daqui a pouco, eles têm um instinto muito forte, né, Zé? Os animais têm eu vou falar um pouquinho de animais para frente, não vou, mas situações como, por exemplo, uma pessoa num elevador, uma pessoa muito mal encarada, o ser humano, muitas vezes, ele não vai deixar de entrar naquele lugar. O animal não entra, não. Então, muitas vezes, a intuição, muitas vezes, a inteligência,
andam juntas, mas muitas vezes a intuição ela é mais forte, justamente por ela ter raízes mais profundas. Uma hora dessa nós vamos falar de intuição e inteligência aqui também. Já começaram a chegar, boa noite, gente. Começaram a chegar algumas perguntas, e essa aqui é uma pergunta boa. Boa noite. A pessoa que morreu dormindo significa que seu espírito é mais evoluído? Significa alguma coisa essas mortes sem sofrimento? Óbvio, né? Primeiro vamos aprendendo a colocar as coisas na reta compreensão. Por exemplo, significa que seu espírito, essa é uma linguagem do século XIX, a gente ainda pensava que nós éramos um corpo que tem um espírito. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo que a gente é um espírito que temos um corpo temporariamente. Então, pessoas que morrem dormindo não deixa de ser um merecimento, não deixa de ser uma coisa boa, porque aquela velha história, fulano acordou, morreu, estava morto, né? Acordou, o que eu estou falando é no mundo espiritual. No que ele acordou no mundo espiritual, ele descobriu que estava morto. Não deixa de ser um merecimento, porque às vezes a gente fica em cima de uma cama, dependente, completamente dependente, isso só de pensar nisso, todos nós, né, levamos em consideração que não seria uma boa. Mas isso não quer dizer que a evolução espiritual, a capacidade ou o nível evolutivo dos espíritos que passam por experiências assim, seja evoluído. Às vezes é por merecimento temporário, naquela situação, naquele determinado momento. E às vezes pode ser merecimento de outras pessoas, não dele. Então tem um monte de situações que a gente precisa de avaliar. E às vezes a gente fica preso em é evoluído, não é evoluído. A gente afirma que algumas pessoas têm uma evolução muito grande e vai ver, no fundo, é apenas, né, superficial. Quando a gente aprofunda, a gente percebe que era só um douramento temporário. O bom espírito, o espírito que realmente é evoluído, ele é capaz de escolher, né, as possibilidades de desencarne de acordo com o que ele desejar, com aquilo que for mais fácil para ele. Nos mundos superiores, as notícias que a gente tem é que os espíritos, quando descobrem que estão chegando pela hora, simplesmente descartam o corpo físico e vai partir para outra história, vai seguir a vida naturalmente. Dizer que todo mundo que desencarna durante a noite é um espírito evoluído, aí é que seria estranho a gente falar, porque a gente não tem certeza, a gente não conhece. A gente só teria certeza se tivesse condições de conversar com esse espírito, conversar com os amigos espirituais dele e perceber que a história dele deu a ele merecimento dessa condição. Às vezes é só, né, merecimento de todo o conjunto de pessoas que estão envolvidos na situação. Mas, particularmente, a gente fica pensando assim, é uma coisa boa. Morrer de repente, dormindo, sem perceber. E às vezes a pessoa já vira e fala assim, você está discutindo numa roda, aí a pessoa fala, nossa, Deus me livre de morrer dormindo. Você chega no mundo espiritual e não sabe o que aconteceu, até se conscientizar que está desencarnado, vai um longo tempo. Então, tem um monte de situações que a gente pode, né, explorar, né, dessa experiência. Então, a gente não pode afirmar nem que sim, nem que não. É possível. Só um complemento aqui, Zé, eu me lembrei, e está aqui na minha frente, a pergunta 149 do livro Consolador. A primeira frase da resposta tem a ver com tudo que o Zé falou aqui. A pergunta tem a ver
logo após a morte, o homem se depreende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que precederam no além-túmulo? Não é essa a resposta que eu quero dar, mas olha a primeira frase que fala: se a sua existência terrestre foi um apostolado do trabalho e do amor de Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Então, quando você pensa assim, eu vou dormir e vou acordar de lá, quer uma coisa melhor que essa? Sem trauma, e de repente é uma passagem suave. Essa palavra eu nunca tinha ouvido ela antes, de estudar o Consolador, essa palavra suave no aspecto da passagem. Né? É muito consolador isso, né? Essa pergunta aqui da semana passada eu não tive tempo de responder. O que a doutrina espírita fala sobre as famílias atípicas? Primeira coisa, o que é uma família atípica? É uma família que não é a família tradicional. Se coloca de homem, mulher, marido, mulher e filhos biológicos. Apesar da doutrina espírita ter sido codificada no século XIX, a sua obra ela é atemporal. Então, quando a gente vai buscar respostas de questões atuais na literatura espírita, a gente consegue resposta. Primeira coisa que tem que se falar aqui, o espiritismo ele prega laços espirituais e não laços materiais. Segundo ponto, a doutrina espírita, a casa espírita é totalmente inclusiva. Então não cabe a nós ter preconceito nenhum, com família nenhuma, com pessoa nenhuma, com a forma que a pessoa quer viver ou não. Então, na doutrina espírita, é mais uma coisa que eu adoro nessa filosofia nossa, é justamente você ter que respeitar cada um da forma que ele é. Seja não cabendo nenhum tipo de preconceito. Racismo, misoginia, homofobia, transfobia, aporofobia, xenofobia, nenhum. E aqui não poderia ser diferente a resposta. Qualquer família atípica, ela é a constituição espiritual que precisava ser. Às vezes, uma mãe não consegue ter um filho de causas naturais, mas adota um filho como seu, que na sua história reencarnatória, aquele filho chegaria nela de qualquer forma. Então, quem somos nós para julgar e falar que a família perfeita é assim ou assado? Quem de nós tem essa condição de julgar? Aqui na casa, não. A gente aceita, a gente compartilha e a gente acolhe de qualquer forma. Atípico também significa a família que tem, né, um componente que é portador da síndrome, do espectro autista. Aí é chamado também de família atípica. Por quê? Porque tem um atípico dentro da família. A doutrina espírita simplesmente esclarece que são espíritos em evolução, não importa as condições que se apresentam. O que a família precisa de fazer é o mesmo que qualquer família, né, neurotípica pode fazer. É seguir os parâmetros ensinados tanto pela doutrina espírita, no processo do viver, né, e utilizando os ensinos de Jesus para cada vez mais entender e vivenciar a prática da caridade na sua essência mais bonita de se fazer. Boa noite. O espírito da pessoa, aí, ó, de novo a linguagem. O espírito da pessoa, não, é a pessoa espírito, né, que morre, volta sempre na mesma família. Não, menino, não pode não. Senão a gente, cadê a diversidade dos aprendizados que a gente precisa? Às vezes a gente desencarna aqui e vai reencarnar no Japão. Depende da sua necessidade, depende dos seus projetos. Assim como também lá estão desencarnando lá e podem reencarnar na nossa família aqui. Né? Vai demorar um pouquinho mais a falar o idioma, né? Vai custar a falar, mas às vezes, né, no final das contas, dá tudo certo. O espírito tem os seus projetos existenciais, né, diversificados e completamente sortidos, né, ao longo da sua história. Então, de acordo com as suas necessidades evolutivas, ele reencarna aonde ele bem entender. Se caso acontecer
dele estar ligado por alguma falha muito grande e que precisa resgatar, às vezes a pessoa acha melhor cumprir primeiro essas tarefas para depois, né, diversificar em outras famílias. E aí vai trabalhando dentro da mesma família. Infelizmente, a gente diz infelizmente porque nós ainda estamos num nível evolutivo muito aquém daquilo que seria desejado. Jesus trouxe a mensagem do Evangelho há 2000 anos atrás, a doutrina espírita já lá vai para quase 200 anos, e a gente ainda está ligado ainda em umas coisas muito pequenas ainda. Portanto, a gente assume muitas dívidas, muitos compromissos, né, que não deveriam ser assumidos, né, porque a gente não aprende a lidar com os nossos próprios erros, não aprende a lidar com as nossas próprias mazelas, superando-as. E aí, portanto, nos libertando para a gente seguir com projetos mais amplos, mais, né, saudáveis, mais felizes pela frente. Mas nesse caso aqui, ó, não há necessidade. Ou se você tiver de resgatar alguma coisa, aonde você estiver, você pode resgatar o que você bem entender, desde que não esteja unido e vinculado por processos de expiações com determinadas pessoas. Aí as suas escolhas muito frequentemente vão ser em prol de corrigir, né, colocar, né, aplainar todas as diferenças que você tem com a pessoa que você assumiu compromissos expiatórios. Nesse caso, aí a gente está imantado. É por isso que a vantagem de amar ao próximo, amar uns aos outros, é essa. Porque o amor liberta. O amor liberta. O ódio não. O ódio imanta. Quanto mais você odeia, mais você está imantado numa pessoa. Porque é por isso que você não para de pensar nela. O amor não, o amor liberta. O amor deixa aí. O amor verdadeiro. O amor que Jesus ensinou para nós. Esse é sempre libertador. Agora eu vou responder uma pergunta sobre os animais. O que o Espiritismo fala sobre os animais? Eu fiz um estudo completo sobre isso, lá no Joana d'Arc. E a primeira coisa que eu queria falar, eu busquei aqui na nossa literatura, no livro do Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Os animais estão na nossa rotina evolutiva. Os animais possuem alma, os animais são espíritos em evolução. A primeira coisa que a gente tem que saber. E por serem seres dessa forma, vem uma série de coisas que estão acontecendo no mundo de hoje, que a gente precisa refletir com muita profundidade, né? A primeira coisa é sobre a crueldade animal, que a gente está vendo agora, que tem a lei que dá até 5 anos de cadeia, mas que na prática não afeta ninguém, que já tem em Minas uma lei que proíbe você colocar coleira em cachorro porque machuca. Então a gente tem que começar a respeitar os animais como seres da criação. Nós não podemos presenciar, fazer, ser omissos, hora nenhuma com crueldade animal. Nunca. Eu não estou falando de cachorro, gato só não, gente. Pergunta 129 do Consolador. É um erro alimentar-se o homem de carne dos irracionais? A resposta de Emmanuel. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, no qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta de matadouros e frigoríficos. Eu vou falar por mim, eu sou fraco, eu já devia estar igual a minha mulher está há muito tempo, que ela é vegana.
O veganismo é extremamente difícil num mundo que depende quase tudo de origem animal. Ela não come nada de origem animal, é nada. Então, quando você vai na padaria, você encontra um pão de sal. Mais nada. Quando você vai num restaurante, é arroz, quando tem feijão e batata, e uma salada. Então, essa reflexão, ela tem que estar na nossa cabeça a partir de agora, porque nós estamos pretendendo ir para um mundo de regeneração. Vai chegar num ponto, segundo o que eu estudei também dentro da nossa literatura, que isso vai acabar. A gente não tem noção da crueldade, a gente não quer ver como os animais são abatidos. A gente não quer ver. A gente não suportaria, nós não suportaríamos, e a indústria não mostra, mas a doutrina espírita ela é clara. O homem não tem que abater animais para se alimentar. O homem não tem que fazer isso. Quem conseguir, quem botar como meio de vida, não é uma exigência, como eu falei, a doutrina espírita não exige nada de nós, mas ela espera tudo de nós. E esse é um ponto que eu acho que tem que ser tratado na casa espírita, mais profundamente. Né? Os animais não são brinquedos de criança, os animais não são objetos. Eles têm uma inteligência primitiva, os animais, alguns estão evoluindo, eles cumprem também a sua missão reencarnatória, coisa que poucos... Tem uma palestrante espírita chamada Irvênia Prada, se eu falar nela, Zé. Ela é especialista, eu já assisti palestra dela. Então a gente tem que ver os animais como um ser parecido conosco, porque eles estão na mesma rota evolutiva que nós. Aí eu me perguntei assim, tudo bem, mas e um animal que é devorado vivo por um leão na África? Eu fui buscar a resposta na nossa filosofia, fez parte da evolução dele, fez parte do que ele precisava passar na sua evolução, como a gente tem os nossos processos evolutivos. A única coisa que eu queria é que o ser humano diminuísse a crueldade, deixasse de animais passando fome, amarrados, sem água, sem comida, doentes. Abandonar animal, gente. A gente agora virou crime, né? Então tem câmera, se você pegar a câmera de uma pessoa, animais assim com 10, 12 anos numa família, adoece, a pessoa abandona no outro lado da cidade. Numa crueldade sem tamanho. Então, assim, cadê a nossa humanidade? Cadê a nossa humanidade? Por que é que nós temos que tratar os animais com desrespeito? Por outro lado, você tem verdadeiros anjos de proteção. Aqui na cidade tem vários, que doam tudo de si para aliviar o sofrimento dos animais. Que doam tudo que tem e que não tem. Eu presenciei um caso há pouco tempo, de uma senhora que tirou o dinheiro do aluguel dela. Eu cheguei nela, mas como é que você vai fazer? Falei, como eu vou deixar isso passar fome? Aí nós fomos juntando uma turma, ajudamos a pagar o aluguel dela. Então, se vocês presenciarem qualquer tipo de crueldade, se na casa de vocês tem um animalzinho com qualquer tipo de maltrato, interfira, não deixa. É porque, eu cito muitas vezes aqui, quando a gente vai falar de perdas, né, que quem fala de dor bem é o Zé, não sou eu, mas quando a gente perde um animal de estimação que está conosco há muitos anos, a dor é muito grande também. Os animais hoje está comprovado na ecoterapia, na companhia de pessoas idosas, pessoas sozinhas, os benefícios que traz na vida da pessoa. O benefício que se tem de ter uma companhia fiel, igual um cachorrinho, um gatinho, uma calopsita, uma cobra, o que você quiser. Mas o que não pode continuar acontecendo nesse mundo é essa crueldade. E para finalizar, eu estava vendo a evolução dos planetas, né? Após o mundo de regeneração tem os mundos felizes e os mundos ou ditosos, né? Antes tem os mundos primitivos e depois é que vem os mundos superiores, angélicos, de plena felicidade e tal. Como é que a gente quer chegar no mundo de regeneração, onde possivelmente você não tem expiação nem provas mais, onde o amor começa a florescer, se aqui agora a gente não ter humanidade mínima com os seres que estão perto de nós? Eu faço caminhada todo dia, e todo dia eu vejo formiga carregando folha. E me impressiona, a formiguinha mínima, ela carrega um peso 50 vezes maior do que o dela. Para que eu vou pisar nela, gente? Para quê? Que sentido que tem? Então, a gente tem que ter essa consciência, de que a partir de agora, se a gente quer ter essa passagem que o Zé falou, que eu falei aqui, a gente tem que cuidar da nossa humanidade. A gente tem que ser humano com os que não são humanos. Isso sem contar nos próprios humanos, né? É isso.
Boa noite. Parece que pode acontecer do espírito desencarnar, não entender ou aceitar essa nova vida. Por quanto tempo pode durar essa fase? Pouco, médio ou muito tempo? Vai depender do espírito. Tem gente que acorda do outro lado, bate a poeira e fala assim, onde é que está? Para onde que eu vou? E já está de boa. Principalmente os que estudam sobre a doutrina espírita, estudam as obras, principalmente as obras do André Luiz, que é uma obra extraordinária. Às vezes eu me lembro, né, deixou claro para mim uma coisa interessante. Eu estava assistindo há muitos anos atrás, tinha aquelas pegadinhas dos programas de domingo. Aqueles negócios tinha uma pet shop, aliás, um escritório onde o cara trabalhava. Aí o cara saiu na sexta-feira, foi embora para casa. Aí eles fizeram o quê? Tiraram todo o mobiliário do escritório, mudaram e colocaram um mobiliário de uma pet shop. Segunda-feira de manhã, né, isso é a pegadinha para esse cara. Ninguém contou, tá, segunda-feira de manhã está o cara lá, vem automaticamente, entra na porta, olha, vê, sai, olha a placa, olha a rua. É aqui mesmo. Entra novamente e fala, cadê o escritório que estava aqui? Falei assim, não, moça, aqui já há 6 meses que nós temos essa pet shop aqui. O senhor não está enganado, não? Ele coçou a cabeça, até que eles anunciaram para ele que era uma pegadinha. Aí a primeira frase que apareceu na cabeça dele foi, eu pensei que eu tinha morrido. Ou seja, esse está antenado, porque percebeu alguma coisa diferente, a primeira coisa é, morri. Então, vou checar para ver se existe isso. Pelo menos ele não estava totalmente ignorante. Mas o tempo de retomada da consciência após o desencarne vai depender das suas necessidades de limpar todas as impurezas que você precisa limpar, principalmente do perispírito, que a sua vida física deixou. Aí, às vezes, nós vamos passar um tempo maior ou menor de fase, né, entre uma existência física e quando a gente chega no mundo espiritual. Então, alguns precisam de um tempo de adaptação, readaptação. Afinal de contas, por exemplo, quando um astronauta vai lá na Lua ou fica fora do planeta, na hora que ele volta, ele tem um período de adaptação de novo à Terra, à gravidade aqui na superfície terrestre. A mesma coisa no mundo espiritual. A gente, quando chega lá, a gente tem esse período de adaptação, que em alguns é questão de horas, outra questão de séculos. André Luiz é um dos exemplos. O André Luiz é o repórter que traz as notícias do mundo espiritual para cá. Segundo ele próprio, ele ficou 8 anos no mundo espiritual, completamente preso no mundinho que ele criou, egocêntrico, da sua vidinha, né, dentro de casa, com os filhos, com a esposa, com o consultório médico. Ele ficava o dia inteiro procurando isso. Onde que está meu consultório? Por que não está acontecendo isso? Ou seja, completamente envolvido e prisioneiro de si mesmo. Prisioneiro do seu egocentrismo. A única coisa que fez com que ele desabrochasse e enxergasse os amigos espirituais que a mãe dele pedia para ficar lá cuidando dele, durante os 8 anos que ele ficou no umbral, nesse umbral não quer dizer que é nada mais do que portal, esses portais que a gente tem que atravessar entre uma coisa e outra. O umbral da porta é isso aí, ó. O umbral da porta, na hora que você estiver no meio da porta ali, você está no umbral entre esse ambiente e o ambiente do lado de fora ali. Que a mesma coisa, entre o mundo físico e o mundo extrafísico, tem os umbrais, que são os locais onde a gente passa naturalmente, necessariamente,
Todo mundo passa, até Jesus passou e ainda voltou e foi às regiões mais profundas, segundo alguns, né? Foi resgatar o Judas, foi ter um bate-papo de resgate, literalmente, de Judas. Isso a gente aprende nessas séries que aparecem, nesses livros, né? Nos livros que a gente lê e fala assim, é bonito de ver, e quem sabe é até, né, verdadeiro. Né? Mas não importa se não seja. O que importa é a mensagem que traz nesse aspecto. Esse portal, André Luiz ficou durante 8 anos, não conseguia enxergar os amigos espirituais que estavam ali para ajudá-lo, porque não enxergava, é outra vibração, ele estava numa outra vibração. O dia que ele lembra da mãe dele, ensinando a ele a orar o Pai Nosso, numa situação bem, né, emocionalmente, daquelas emoções que grudam no psiquismo humano, quando ele lembrou da mãe dele, sentada numa cadeira, e ele ajoelhado no colo dela, aprendendo a orar o Pai Nosso, aí ele fez a oração. No que ele fez a oração, ele abriu um portal naquele mundinho egocêntrico dele e conseguiu ver os amigos espirituais que estavam ali para ajudá-lo. Aí os amigos espirituais falam, pega depressa antes que ele volta a fechar o portal. E aí levaram para a colônia do Nosso Lar, onde desenvolve todo o trabalho dele. Então, cada um tem o seu tempo, cada um que pode durar horas, dias, anos, séculos e assim por diante. Essa pergunta de agora. Como funciona o mecanismo da auto-obsessão? Esse é um processo, gente, que o próprio indivíduo vira ser algoz. Ele cria desequilíbrios mentais, emocionais, e principalmente ele pode ter influência de espíritos obsessores externos, porque ele se coloca numa posição de uma frequência muito baixa. Aí vem pensamentos negativos, culpas, mágoas, autopunição, medo, revolta. E o detalhe que eu comentei aqui da última vez, não sei se o Zé estava, sobre o ser humano ter satisfação no sofrimento. Não sei se você estava aqui, Zé, quando eu comentei da palestra da Anete Guimarães, do scanner cerebral. Para mim, tem a ver com isso também. Por que a gente se pune? Por que a gente tem satisfação ou prazer em sofrer? Por que a gente se auto-obsedia? Por que a gente se auto-pune? Tem a ver com vitimismo? Tem a ver com desequilíbrio emocional, psicológico, psiquiátrico? Tem a ver com a dor? Tem a ver com a nossa forma de encarar a dor? Mas a auto-obsessão, sendo bem objetivo, é isso. É quando a gente vira o algoz, nós viramos o algoz de nós mesmos. Nós enfrentamos a nós mesmos, nós punimos a nós mesmos. E, na minha concepção, o sentimento que é mais pesado nisso é a culpa. É a culpa por alguma coisa que rondou, que se instalou em nós. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade grande de mensurar essa auto-obsessão de uma forma clara, real, prática. Mas quando a pessoa começa a compartilhar sofrimentos, quando ela começa a disputar sofrimentos, pode inclusive ser um processo de auto-obsessão, porque ela tem que sofrer mais, ela tem que ser pior, para poder demonstrar esse sofrimento que ela tem, e esse sofrimento ser motivo de satisfação a nível cerebral, científico, a nível prático da vida. É isso. Chegou a perguntinha aqui, ó, há algum estudo espírita, né, que aborda a relação espaço-tempo? Isto é, o tempo no mundo espiritual terrestre é o mesmo tempo no mundo material? Eu já vi algumas palestras a respeito e alguns temas, por exemplo, no caso
aqui, eu estava procurando aqui tentar lembrar mais ou menos aonde que estava a própria, se não me engano, Evolução em Dois Mundos. Eu acho que é, não é? Eu não tenho certeza agora, cabeça de 70 anos já não está lá essas coisas, não. Aí as pessoas podem procurar, porque são estudos específicos do espaço-tempo, porque a percepção do tempo, obviamente, quando a gente está encarnado ou quando a gente está desencarnado, como o tempo é percebido no plano espiritual? A resposta, a percepção do tempo varia, aí ó, é a mesma coisa que eu ia dizer, o grau evolutivo do espírito. Os mais elevados vivem no eterno presente, enquanto os inferiores ainda sentem o tempo como os encarnados. Essa obra aí é qual? É do a inteligência? IA. É muito fácil de a gente perceber o seguinte, aliás, quando as pessoas me perguntam assim, como é que os espíritos conseguem ver o futuro das pessoas? Aí é a hora da gente ficar encalacrado para tentar responder para a pessoa da forma mais simples possível, que haja possibilidade do entendimento. Então, é porque é o seguinte, os espíritos não adivinham o nosso futuro, eles veem o nosso futuro. Por quê? Porque é essa capacidade, porque o tempo para eles é diferente da nossa perspectiva de tempo. É como se a gente estivesse andando no sopé de uma montanha. Aqui, ó, a gente está andando no sopé de uma montanha. Enquanto a gente está no sopé de uma montanha, numa estradinha embaixo, você tem capacidade de ver no máximo 100 metros à frente, 100 metros do lado, 100 metros atrás. Aí você começa a subir a montanha. No que você começa a subir a montanha, no meio da montanha, você já tem uma capacidade visual de 3 quilômetros para frente, 3 quilômetros para o lado, 3 quilômetros para o outro. Aqui, ó. E quem está no topo da montanha? Um espírito superior, ele apenas vive nesse topo da montanha em termos de visibilidade do processo da evolução. Então, ele olhando cá para baixo, vendo alguém que está lá no sopé da montanha, andando a cavalo, ele está vendo no presente dele que na frente, 400, 500 metros, tem um mata-burro, tem uma vaca que está investindo em todo mundo. Então, se ele tivesse jeito de se comunicar lá de cima com aquele que lá vai lá embaixo no seu cavalinho, ele ia falar, cuidado que tem na sua frente, aí você vai encontrar um mata-burro e tem uma vaca que está muito nervosa, investindo em todo mundo. Para aquele que está lá embaixo, ele está numa perspectiva de percepção espaço-temporal que é menos, ainda não aconteceu, mas vai acontecer se ele continuar na mesma trajetória. Então, o espírito que está lá em cima, o espírito que está em a condição mais evoluída, ele é capaz de superar essa noção de tempo. Por quê? Porque ele está enxergando tudo. É por isso que Jesus sabia o que ia acontecer com a gente. No capítulo 24 de Mateus, Jesus dá categoricamente todos os passos que iam acontecer na sua própria história. Por quê? Porque ele estava vendo, ele estava vivenciando esse presente na vida dele. Que para nós, que estávamos no sopé da montanha, era ainda um futuro distante. Deu para entender? Não, né? Toda vez que fala em espaço-tempo, a gente dá um dor danado para tentar explicar e, mesmo assim, a gente não consegue entender, porque é o seguinte, uma realidade bidimensional não tem noção do que é tridimensional. E uma realidade tridimensional não sabe, não tem ferramentas para entender a quarta dimensão, e assim por diante. Então, a gente só vai entender essa relação espaço-tempo, né, com alguns estudos específicos. A ciência já trabalha com isso há mais possibilidades de entender mais amplamente. Só dando um pitaco aí, Zé. O Wagner Borges é um dos maiores médiuns desse país.
Eu tive um grupo de estudo no WhatsApp, que às vezes alguém aqui participou, foram 10 anos de estudo, nós vimos centenas de vídeos dele. E teve uma essa semana que eu achei muito curioso, em relação a isso que o Zé falou aqui. Ele, comunicando-se com os espíritos mais elevados, perguntou se eles tinham condição de estar com Deus. Eles viraram para ele e falaram assim: olha, nós aqui no estágio que nós estamos, a gente não tem ainda essa condição. Mas existem espíritos tão puros, tão evoluídos, que eles se tornam um flash de luz, que são corpos muito sutis. Aí ele perguntou assim: mas por que vocês não perguntaram para ele como é que funciona? Não, nós perguntamos. E eles perguntaram para esses espíritos mais elevados, mas a resposta era tão complexa que ninguém de nós entendeu nada. É mais ou menos isso. Eu fico lembrando do Chico Xavier, que perguntou ao Emmanuel como é que eram as galáxias, as nebulosas, esse negócio. Todo um dia o Emmanuel falou assim: ô Chico, vamos comigo. Tirou o Chico em desdobramento e começaram a andar no espaço, e está andando, e o Emmanuel explicando para ele aqui, a cada. Aí o Chico, depois de um tempo, ele viu: ô Emmanuel, vamos voltar? Eu estou doido de beber um café. É bom demais. Nós temos 5 minutos e tem uma pergunta que pode exigir um pouquinho de tempo, que é a seguinte: existe pecado no Espiritismo? E eu fui olhar aqui nesse meio tempo, fui buscar no Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for na existência atual, sê-lo-á em outras e outras. No sentido tradicional, o Espiritismo não tem pecado. E, aliás, é uma palavra que eu não uso nos estudos espíritas, por um motivo muito simples. Banalizou-se o pecado. Pecado virou uma forma de punição e de controle das pessoas. Você não pode fazer isso que é pecado, você não pode fazer aquilo que é pecado, não pode fazer aquilo outro que é pecado. A visão espírita não. A gente tem uma imperfeição moral, a gente tem uma transgressão das leis divinas, e você tem principalmente um erro. A gente comete erro. E dentro da evolução, na nossa evolução, e no estudo do Espiritismo, até você chegar na hora da sua desencarnação, onde você vai ter que se haver com esses erros, vai ter que reconhecer, se arrepender e expiar. Então, na visão espírita, a gente comete erros. E esses erros, gente, eles precisam ser reparados. Então, aqui não tem punição. Deus não vai te punir, porque Deus não é punitivo. Deus é infinita bondade e infinita justiça. Então, a gente precisa desconstruir certas coisas que assim, eles grudam na nossa cabeça, certas coisas que a gente viu a vida inteira e que nos impedem de evoluir e de, às vezes, ter uma passagem mais tranquila. Então, se você cometer um erro, você vai haver com quem? Com você mesmo. Não adianta terceirizar. Aqui a gente não terceiriza. As nossas dores, como o Zé colocou tão bem aqui há 15 dias atrás, nós mesmos aqui causamos. Então, se eu cometi um erro, eu reparo, aqui, agora, no futuro. Quem cometeu erros reiterados uma vida toda, vai ter que reparar todos, independente de quem seja. Se não quer evoluir, vai evoluir na marra, porque é assim que a vida funciona. Então, a gente precisa desconstruir essa visão de pecado e não entender o pecado como uma coisa punitiva, porque Deus não pune. Então, no Espiritismo, isso é muito amplo, isso é muito bom de estudar e de entender. Porque enquanto eu tenho consciência dos meus erros, eu tenho que saber que sou eu que vou reparar. Não adianta você barganhar com Deus, fazer a promessa para o outro, não resolve. Isso não adianta nada. Então, dentro desse quadro evolutivo, e é um dos consolos que eu tenho, de ver às vezes tanta desigualdade no mundo, né? Sabendo que aquilo faz parte de um processo evolutivo daquele ser, e que aquele ser, se não for pela justiça dos homens, vai ser pela justiça divina, que é perfeita, que é imutável. Então, olha que coisa boa. O Sérgio falou umas coisas aqui que eu gosto muito. Está plantando espinho, vai colher o quê? Está plantando flor, vai colher o quê? Então, quando a gente erra, a gente tem que ter, nesse momento da nossa vida, a humildade de reconhecer e se desculpar e mudar. Para mim, esse tipo de coisa serve para a gente evoluir e melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto espírito.
e não de uma forma punitiva, que vai nos trazer traumas, que às vezes as pessoas têm essa dificuldade, muitas vezes precisam disso, mas aqui na casa a gente vai evoluindo nesses conceitos, né? Nós vamos passar por esses processos todos, e espero eu que a gente, na hora dessa passagem, que a gente citou tantas vezes aqui, que a gente esteja em paz, e possamos ter uma passagem suave. Não é isso? Um minuto. Eu vou só dar um pitaco. Às vezes a gente, nessa linguagem densa do século XIX, a gente coloca, por exemplo, dívidas, castigos, punições. Ainda está entranhado na nossa cabeça essa linguagem, porque era uma linguagem cultural da época, não tinha como. Hoje, à medida que a gente vai trabalhando e estudando, a gente percebe que a nossa relação com a divindade não tem nada nem de dívida, nem de... Tem um tempo que você pode ter na sua vida para reparar, corrigir pedagogicamente todas as suas falhas. Isso vai depender da capacidade que você tem de bancar as correções e a necessidade que você precisa vivenciar determinadas coisas no processo da reparação dos seus erros, e vai depender da sua força, da sua coragem, da sua lucidez, da sua capacidade de superar aquilo. Deus não tem pressa de trabalhar com a nossa evolução, Ele aguarda. Às vezes as pessoas ficam, Zé do céu, mas ontem mesmo alguém me fez uma pergunta lá no estudo sobre as parábolas que a gente está fazendo. Eu estava terminando de ver o Sermão do Monte, e termino o Sermão do Monte com uma parábola que é da casa na rocha e a casa na areia, a parábola dos dois fundamentos. A pessoa fala assim, Zé do céu, mas há 2000 anos, será possível que a humanidade não conseguiu corrigir a rota? 2000 anos para Deus é uma cuspidazinha do lado e toca o barco. Não está preocupado com o tempo. O que ele espera é amorosamente, misericordiosamente, a nossa capacidade de despertar. Na hora que a gente tiver capacidade de despertar, a gente vai parar de sofrer. No dia que a gente entender que ficar lúcido, agir de acordo, em harmonia com as leis divinas, a gente para de sofrer. Na hora que a gente vê o quanto é bom não sofrer, a gente aprende. É igual o cachorro do posto lá, o cachorro do posto. Lembra? O cachorro do posto deitado em cima de uma tábua de prego. O homem pergunta para ele, por que esse cachorro está ganindo tanto? Ele fala, porque ele está deitado em cima de uma tábua de prego, que tem um prego lá. Ele falou, mas por que ele não levanta? Ele falou, talvez é porque a dor ainda não chegou no nível que faça levantar. E às vezes nós estamos sentados numa cadeira, com um prego de todo tamanho, e a gente, alguém chega, levanta daí. Fala, não, é difícil demais, vou deixar quieto. Sabe, vocês conhecem o Zé da Sopa? Vou encerrar com isso. O Zé da Sopa é aquele cara que chega para você e fala assim, oba, sopa, beleza, eu quero. Fala assim, então pega o prato e lava. Eu falei assim, não, pode largar, não quero mais não. Se tiver que lavar o prato, não quer mais. Daqui a pouco a gente continua. Obrigado, gente. Até a próxima.